Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a este momento precioso em que nós podemos estudar a Palavra de Deus. Neste período de quarentena, estamos então realizando as EBDs em casa e estudando nesse trimestre as cartas paulinas. E hoje nós vamos encerrar então o estudo da carta aos Efésios, os capítulos 5 e 6. O título da lição de hoje é A Conduta do Crente no Mundo. A lição é um resumo dos principais ensinos de Paulo nesse capítulo 5 e 6, e o autor que produziu as lições nesse trimestre está sendo muito feliz em suas aplicações e colocações do ensino das cartas paulinas e dos temas que aplicam esses ensinos em nossas vidas hoje. Ele dividiu a lição em alguns subpontos, e os irmãos que têm a revista da EBD é a lição de número 9, e certamente já leram, e vão agora buscar o aprofundamento daquilo que leram e refletir para que possam aplicar no seu viver diário este ensino precioso da Palavra de Deus. O autor, então, que é um homem preparado, pastor Hudson Galdino da Silva, que é o secretário-geral da Associação Batista Litorânea Fluminense, e também o pastor da Segunda Igreja Batista de Cabo Frio. Ele dividiu então a lição A Conduta do Crente no Mundo da seguinte maneira: estamos neste mundo e somos deste mundo, não como pertencentes, mas como influentes. É neste mundo que devemos exercer a nossa esperança. É com o mundo que temos compromisso de valores. É neste mundo que temos de ser o sal e a luz. Pois bem, a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. O capítulo 5, ele inicia dizendo, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. O segundo ponto, a conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. No mesmo capítulo 5, apóstolo Paulo vai recomendar que toda prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça não deve nem ser mencionado entre nós, como convém a santos. Ninguém deve nos enganar com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus se acende sobre os filhos da desobediência. A conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com a excelência familiar. Neste capítulo, nós vamos encontrar a orientação da Palavra de Deus para a família cristã, dos versículos 22 do capítulo 5 até o versículo 4 do capítulo 6. É bom ler com bastante atenção este texto, porque a realidade familiar hoje depende de compreender o que Deus pensa da família e do lugar central que a família tem ainda no plano de Deus para este mundo. A conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Um dos versículos mais preciosos do Novo Testamento está exatamente neste capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, o versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Que dinâmica! É a vida sendo preenchida por Deus e pelo seu Santo Espírito para que o nosso ser completo seja transformado e possa agir segundo a vontade de Deus. Também, a conduta do crente do mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Nós vamos nos demorar um pouco mais disso durante o estudo. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O mundo é uma sequência de momentos
em que enfrentamos dificuldades, em que o diabo nos prepara armadilhas, em que temos oposições e lutas e precisamos estar preparados. E a forma de se preparar para isto é revestir-se da armadura de Deus. E o pastor Hudson conclui então com as seguintes palavras que eu passo aqui a ler para os queridos irmãos e irmãs. Conduta é algo sério no mundo com tantas vertentes, numa sociedade tão pluralista que tem esvaziado os conceitos de ética e vida com Deus. No mundo do relativismo ético e modernismo de ideias, vivemos o grande desafio de mostrar a nossa fé pela nossa maneira de viver. Viver na contramão do mundo não pode ser uma opção, e sim uma exigência imperiosa de quem escolheu a cruz do Senhor Jesus Cristo. Como viver a conduta do reino de Deus neste mundo tenebroso, ruim e mau? Primeiro, fincando bem as estacas de nossos princípios que não podem ser removidos. Segundo, colocando como ideal de projeto de vida ser um imitador de Deus. Terceiro, valorizando e proclamando a família como instituição divina e, por isso, precisa viver e existir segundo os preceitos da palavra de Deus. E, por último, reconhecer que estamos numa batalha e que esta é de natureza espiritual. Portanto, precisamos de armas espirituais. A lição é muito preciosa e nós queremos dar a nossa contribuição e pontuar algumas verdades fundamentais na ideia que Paulo nos traz da imitação a Deus e depois de como enfrentar o mundo. Pois bem, nos nossos estudos temos indicado um caminho para a leitura e interpretação desta carta aos Efésios. Estamos olhando esta carta como uma carta direcionada para o mundo gentílico, para os gentios, para a dispensação dos gentios. E nós temos então olhado para esta carta como o momento quando Paulo declara a respeito do mistério de Deus que estava oculto dos séculos anteriores, mas que agora se revela com a vinda de Jesus, que é uma nova pactuação com a humanidade. Agora, judeus e gentios vão formar uma só comunidade. Não haverá mais aquela prerrogativa reivindicada pelos judeus de serem os únicos a serem portadores da revelação e, em muitas situações, excluindo do privilégio da comunhão com Deus o mundo gentílico, por causa de preconceitos, por causa de uma história que os judeus tiveram com as nações de guerras, de perseguições, e que eles então ficaram reclusos de sua própria religião e abriram um fronte de separação entre eles e os gentios. Pois bem, Paulo vem para esclarecer que estas coisas passaram. Estas coisas, elas estão ultrapassadas agora. Que o momento para que a nossa jornada com Deus, ela sofre uma mudança radical. Todos estão agora debaixo de uma mesma ordenança espiritual. Não há mais a separação entre aqueles que estão debaixo da lei mosaica e aqueles que não tiveram a graça de serem incluídos no pacto do Antigo Testamento, que são os gentios. Pois bem, nesta nova dispensação, que agora se chama igreja, comum para judeus e gentios, precisamos então de dar um passo adiante,
Por quê? Porque a regulamentação, digamos assim, da vida espiritual e da vida cristã não vai mais ser a regulamentação exercida pela lei. O crente não é regido pela lei mosaica como sendo a sua trincheira ou como sendo a sua lei guia de todos os momentos e circunstâncias da vida, como se ele, então, a cada passo que fosse dar, precisasse de consultar o preceito da lei para saber o que a lei diz a respeito disto e ele, então, poder cumprir toda a justiça da lei. Jesus cumpriu toda a lei por nós. Isso não significa que a lei foi abrogada, significando então que a lei não perdeu a sua importância. O que a lei, para o crente, perdeu foi o seu poder de condenação. A lei é boa, é justa, representa a verdade divina para a vida humana. Mas nós ficamos prisioneiros, por causa do pecado, debaixo da condenação da lei, porque todos pecaram e foram então destituídos da glória de Deus. Então, Jesus veio para nos retirar de debaixo desta condenação da lei. A lei é um referencial muito importante na nossa vida, na vida do crente, na vida da humanidade. Agora, como filhos adotados por Deus, que não está mais debaixo do jugo da lei, precisamos de um referencial de espiritualidade. Nós precisamos de um guia que não seja aquele da lei que Paulo chama aio e que teve sua vigência enquanto o filho era menor. Mas agora, quando vem a plenitude dos tempos e quando inaugura-se então a dispensação da igreja, e que Jesus então paga na cruz do Calvário o preço pelos nossos pecados, ele então derruba os muros e paredes de separação que anteriormente indicava a divisão entre aqueles que são da família eleita de Abraão e as demais nações gentílicas, que os judeus, por causa de uma interpretação restrita, estreita da revelação do Antigo Testamento, impuseram então barreiras. E Jesus então, que Jesus vai chamar no Sermão do Monte da tradição, mas Jesus vem para abrir, para romper essas barreiras. Como nós lemos no livro de Atos, as barreiras entre os judeus, entre os seguidores da lei e as demais nações foram sendo derrubadas. As barreiras linguísticas, as barreiras culturais, as barreiras geográficas, e o evangelho foi então se expandindo por toda a face da terra. Bem, voltemos então ao ponto inicial. Como vai ser então a nossa vida espiritual se não estamos mais regidos pela lei mosaica? E olha que muitos daqueles que se converteram, talvez a maioria absoluta daqueles que se converteram, vindos do mundo gentílico, nem sabiam o que era a lei mosaica. Não conheciam os preceitos da lei. Nunca tinham participado de um culto ou de uma cerimônia de sacrifícios no Templo de Jerusalém. Muitos deles nunca tinham entrado numa sinagoga. Então não tinham conteúdo de espiritualidade para viver a palavra e a direção de Deus em suas vidas. Precisavam então de construir isto. E qual é a indicação do apóstolo Paulo? Agora
a espiritualidade seria regida não mais pela lei que muitos deles nem conheciam, mas pela imitação de Deus. Olha, é um salto qualitativo imenso, imenso. Passar de uma vida regida pela letra de uma lei, de costumes religiosos, de cerimônias religiosas, para uma vida espiritual, de uma liberdade completa, mas uma liberdade para, como filho recém-adotado, imitar ao Pai. Um privilégio maravilhoso, sem dúvida nenhuma. É desse modo que então essa nova espiritualidade vai ser preenchida. Ou seja, aquilo que o mundo gentílico não tinha de referência, passa agora a ter nesta recomendação paulina, neste imperativo da nova dispensação, que é a imitação de Deus. Ora, Deus foi o doador da lei. Os gentios tentavam viver debaixo da lei. Mas agora Paulo está dizendo que nós devemos viver não pela lei doada por Deus, mas viver pela imitação do doador da lei, do próprio Deus. A espiritualidade do reino agora é a da imitatio Dei, ou Christi, a imitação de Deus, ou de Cristo, especialmente tendo como referência a cruz de Cristo Jesus. É isso que nos diz os versículos 1 e 2 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, quando lemos assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, nós, nesta nova dispensação, estamos um passo à frente da lei. Em que sentido? No sentido de que não estamos debaixo de uma ordenança, sem dúvida alguma, vinda de Deus, mas nós estamos na presença do próprio Deus. Aquela lei continua como uma referência moral, espiritual, uma referência para o conhecimento de Deus, para nos revelar o caráter de Deus. Enfim, ela é uma lei ainda substancial, importantíssima na nossa vida cristã e na construção da teologia cristã. Mas o nosso relacionamento agora é direto com o doador da lei, o Pai Celestial, porque ele nos adotou como filhos. Pois bem, a doutrina da expiação e da espiritualidade cristã passam a andar juntos agora. O que tem em comum a morte de Jesus e a minha vida? Ou melhor, a minha ética espiritual? Tem a ver o vínculo do amor. Porque aqui no versículo que lemos, no capítulo 5, diz: andai em amor como Cristo. Então nós somos movidos na vida espiritual e moral pelo mesmo sentimento que levou Jesus a morrer por nós. O desejo de salvar e buscar o pecador perdido. Esse foi o motivo de Jesus, o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor por mim e por todos nós é agora o motivo, o sentimento para a nova espiritualidade. Por outro lado, o chamado ao imitatio Dei, ou seja, a imitação de Deus, significa que o aio, a que nos referimos anteriormente, que governava o homem na menoridade da lei, chegou ao fim. E o cristão agora imita não mais a lei, e sim ao autor da lei. Imita diretamente o Pai que o adotou e retirou a sua alma do cativeiro da lei e da morte. Romanos 6, de 15 a 17, revelam isto. Esta palavra do apóstolo se baseia na descoberta ou revelação do Espírito Santo, contida no desdobramento
do significado da nova criação em Cristo. Isto é, estamos diante da nova humanidade. Esta nova forma de viver será a realidade de comunhão entre Deus e a nova criação, ou a nova geração, ou seja, o novo gênero humano do novo Adão, que é Cristo. A igreja é o novo gênero humano dos filhos de Deus, agora definitivamente. A igreja e o novo gênero humano são uma só criação, uma só realidade daqui para frente. Cristo é tudo em todos, gentios e judeus, homem e mulher, escravo ou senhor. Nesta nova criação, o tornar-se imitador de Deus é a chave de toda a ética e de espiritualidades cristãs. O verbo que Paulo emprega no modo imperativo, ele é transformacional. Isto é, Paulo exorta ao tornar-se imitador de Deus. Professor Valdir Luz, que traduz o Novo Testamento para o português, ele traduz assim: para que vinde a ser, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Este é o significado transformacional desta nova realidade de sermos imitadores diretamente de Deus. O verbo tem relação com o nascimento ou com o acontecimento. Tornar-se vem de uma raiz que indica tanto as situações de nascimento quanto as situações de um acontecimento. É o tornar-se, é quando a realidade experimenta um fenômeno novo. Aqui é o tornar-se como florescimento do que já é em Cristo pelo novo nascimento. O próprio Paulo era um imitador de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo Jesus. Sede imitadores de Deus. Este é o princípio primaz do Evangelho e do discipulado. Este princípio primaz, ou postulado ético superior, ocupa o lugar central da obediência para o cristão. Como postulado superior, ele é derivativo para todos os pontos doutrinários da vida cristã posteriores e para todas as situações que vamos enfrentar no mundo. Aqui cabe lembrar um livro que muitos leram na juventude, Em Seus Passos, que faria Jesus? É o princípio de tornar a imitação de Deus um princípio derivativo para todas as situações em que vamos enfrentar, todas as decisões que vamos tomar, em tudo quanto vamos fazer. É derivativo nesse sentido. Ele se aplica. Dele podemos tirar todos os princípios. Dele nós podemos tirar todos os direcionamentos para a nossa vida. Lucas, no capítulo 6, versículo 36, também temos ali Jesus já orientando os seus discípulos para o princípio da imitação do Pai. Lucas diz: tornai-vos misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. A palavra é a mesma aqui em Efésios e lá em Lucas. Jesus faz corresponder ao tornar-vos imitadores de Deus, do apóstolo. Assim como o apóstolo é imitador de Deus, ele quer que todos os crentes sejam imitadores dele, como ele é de Cristo. Tornar-vos imitadores de Deus. Em Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Como vosso Pai. É o princípio estabelecido por Jesus. O propósito da vida cristã perante o mundo,
como luz e sal, é mostrar boas obras, boas ações, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Ora, aliás, a vida cristã ensinada por Jesus no Sermão do Monte é sempre uma vida vivida e vista para o Pai Celestial. Vivemos para o Pai Celestial, que nos vê e nos recompensa, segundo Mateus 6, verso 4. Ora, o Sermão do Monte é a base de todo o Evangelho. E ali na base de todo o Evangelho, nós já temos estabelecido esse princípio de imitar o Pai Celestial. Não é mais uma vida para estar debaixo de uma tradição de lei, mas uma vida para ser vivida por quem instituiu a lei. Melhor dizendo, vivida na imitação de quem instituiu a lei. Ele ensinou sobre a vida com o Pai por todos os evangelhos que nós temos nas Escrituras. O ensino de Jesus sobre o Pai no Sermão do Monte, ou melhor dizendo, na sua Didaquê do Monte, tanto em Mateus como em Lucas, ensinou sobre viver com o Pai. A vida é voltada para o Pai. Como ele, Jesus, estava sempre em obediência ao Pai e sempre vivendo em função do Pai. Em João, quando se despedia dos apóstolos e discípulos, nos capítulos que vão de 13 a 17, um dos discursos mais longos de Jesus, nós encontramos um ato essencial de Jesus, que foi a entrega ou a transferência dos discípulos amados para os cuidados do Pai. Aquela oração sacerdotal é o momento quando Jesus, ele coloca nos braços do Pai a vida dos seus discípulos. Ele diz: até agora nada tendes pedido em meu nome ao Pai. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. João 16, 23 e 24. E Jesus termina a sua oração declarando: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. João 17, 26. Jesus traz os discípulos, portanto, para o círculo interno da sua esfera de comunhão com o Pai. Em amor, os discípulos vão viver como filhos, exatamente como o Filho de Deus, Jesus, viveu na imitação do Pai. A abertura da primeira carta de João declara: o que temos visto e ouvido vos anunciamos, para que participem da comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Ora, é nesse círculo de comunhão trinitário, celeste, que nos tornamos imitadores de Deus, ou seja, tornamos-nos imersos na vida divina, ainda que revestidos da realidade humana no corpo desta carne. E aprendemos cada dia a agir, a pensar e a ver como Deus, o Pai, em sua triunidade. Tanto em sua comunhão divina, como em sua relação amorosa, justa e soberana com o mundo e sua criação. Nós vamos então andar nos passos de Jesus, imitando o agir e o pensar do nosso Pai Celestial. Mas a melhor prova da relação filial que Jesus nos deu foi a oração. Na oração do Pai Nosso, estamos na relação vertical direta com o Pai. E ele deve ser invocado como nosso, Pai Nosso. A oração é pessoal, mas a paternidade divina é comunitária. Ele não é exclusivo de ninguém. A oração, de certo modo, é sempre eclesial e irmandada no sentido de filhos. A forma imitatio Dei se espalha e se propaga. Primeiro, do indivíduo até a família.
Neste capítulo 5 de Efésios, nós temos então uma transição que vai do versículo 2 ao versículo 22. Daquilo que o indivíduo deve ser como imitador de Deus, até o que a família deve ser como imitadora de Cristo e da igreja. Vai da identificação pessoal ao culto comunitário. A santificação, melhor dizendo. A santificação pessoal, descritas no capítulo 5, do verso 3 ao 5, é uma santificação completa de tudo que há no crente. Sua forma de falar, sua pureza de coração, a sua santidade de vida, até a santificação e o culto comunitário, onde na reunião devem sempre estar imersos na palavra, nos salmos, nos profetas, imersos nos evangelhos, para que a comunidade ela louve, ela cultue, ela pregue, ela aprenda, ela cresça como comunidade na presença do Pai. E vai da sujeição a Cristo à co-sujeição mútua. Neste capítulo, final do capítulo 5, e para o início do capítulo, melhor dizendo, versículo 20 e 21 do capítulo 5, indo para as recomendações depois quanto à família e as relações entre escravo e senhor, Paulo fala da sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, do mesmo modo que somos sujeitos a Cristo, devemos então também sermos sujeitos uns aos outros. Nos capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 27 e 28, é um versículo interessante a respeito dessa questão da sujeição e da imitação de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, o grande capítulo a respeito da ressurreição, o grande capítulo escatológico, na verdade, do apóstolo Paulo. Verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Portanto, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Sujeição é o modo de criar a unidade. A sujeição deve eliminar aquele significado de opressão. A sujeição é um gesto de amor, pelo qual nós nos alinhamos com o Pai. Aliás, quando Valdir Luiz traduz estes versículos, ele, ao invés de traduzir por sujeitando-vos, ele diz alinhando-vos sobre uns aos outros. Ou seja, a ideia é de colocar em ordem perfeita todas as coisas, convergindo em Cristo Jesus e convergindo para o Pai Celestial, que vai então criar uma nova ordem sem pecado, uma nova ordem sem corrupção, uma nova ordem celestial em nossas vidas. Pois bem, está estabelecido então esse critério, esse postulado primaz, que é a imitação de Deus nesta nova dispensação. Nós estamos comprometidos com esta imitação de Deus. Nossa referência é o próprio Deus, é entender como Deus age, é entender como que Deus faz, é olhar como Deus olha e seguir isto de perto na comunhão do Espírito, no exemplo maior de Jesus e na humildade, na sujeição ao Pai. Bem, esta imitação, ela tem algumas, vamos dizer,
algumas nuances que eu gostaria de então agora introduzir. Ela é uma imitação individual, ela é também uma imitação congregacional, ela é uma imitação familiar e ela é uma imitação também do crente em vida, na sua vida em sociedade, especialmente naquela época quando Paulo pregava o evangelho na Roma antiga, que era as relações mais críticas, eram as relações entre o escravo e o senhor. A escravidão era a base da sociedade romana. Então, esta base produtiva, esta base relacional, esta base de propriedades, era o que, na verdade, interessava a Paulo, porque ali estava o ponto crítico. Por quê? Porque haviam escravos na igreja e haviam também senhores na igreja. E isso não podia gerar, Paulo não podia permitir que isso gerasse um tipo de conflito de classes ou um conflito de relacionamentos dentro da igreja. E nem um sistema de castas, onde na igreja teriam aqueles que são os escravos, a ralé, e os outros que são os senhores, os proprietários. E a igreja então estaria dividida de forma pecaminosa se chegasse a esse ponto. Então vamos em frente. A imitação a Deus, ela é uma imitação individual. Nos versículos de 3 a 14, Paulo vai falar deste indivíduo que vai ser transformado pela imitação de Deus. Toda a sua vida vai ser transformada. E aqui ele começa dizendo que toda imundície e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Ou seja, a nossa vida deve ser alinhada com a vida de santidade. Isso para os gentios. O judeu conhecia muito bem a diferença entre o puro e o impuro. O judeu tinha uma noção muito clara entre o que era o pecado e o que era uma vida de justiça. Ainda que ele não pudesse cumprir toda a lei, porque ele também não conseguia fazer isto, e ele também estava debaixo do pecado, e Paulo em Romanos vai mostrar que Deus coloca todos, judeus e gentios, debaixo da condenação, para com todos usar de sua misericórdia. Ora, os gentios, muito mais mergulhados ainda nas impurezas, e então Paulo diz que eles devem eliminar isso da vida. Como eu disse no estudo anterior, uma faxina radical da vida. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, tudo isso é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém se engane com palavras vãs. Ou seja, tentando justificar condutas com argumentos falaciosos. Não há argumento capaz de justificar uma conduta impura e pecaminosa. Portanto, a imitação de Deus, ela tem que revolucionar a vida pessoal e individual. Mas também, a imitação de Deus, ela alcança a comunidade. Veja a comunidade de Corinto. Havia impurezas ali dentro. Havia partidarismos. Havia muita coisa na comunidade de Corinto que não convinha. E Paulo diz, há pessoas que vão passar na porta da sua reunião, vão olhar para dentro e pensar que vocês estão loucos. Ora, a comunidade tem que ser purificada também. Ela tem que tornar-se santa na presença de Deus. A comunidade tem uma dinâmica interna. Ela já não nasce pronta. Ela nasce potencialmente em Cristo Jesus para a santidade, para imitar a Deus, para adorar a Deus,
para servir a Deus. E aí Paulo vai dizer, no capítulo 5, especialmente versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando a louvação da graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitados completamente no temor de Cristo uns aos outros. Ora, isso é comunidade. Isso é uma comunidade que se torna um corpo pela imitação do caráter de Deus, do modo de Deus. A Trindade é o exemplo primordial na sua comunhão, na sua pureza, na sua sujeição mútua, no seu alinhamento de propósitos para a comunidade cristã. Então, a imitação alcança também a congregação. A igreja vai imitar a Cristo e ao Pai. Ela é uma imitadora da Trindade Santa. Mas também a imitação alcança a família. O apóstolo vai falar a partir do versículo 22 a respeito da relação interna da família. A família é um ponto fundamental na teologia de Paulo. A família é a base. E por isso Paulo vai falar da sujeição mútua dentro da família. Este texto tem sido tão usado de forma tão equivocada em certos momentos e por certas pessoas para falar da inferioridade da mulher e da subordinação de filhos, como se o pai fosse na casa o rei, o senhor, o comandante, como se houvesse um sistema de castas dentro da família. O pai está com toda a razão, a mulher e os filhos subordinam-se a ele e à sua autoridade. Ora, este modo de relacionamento, ele não espelha de modo algum o que acontece na Trindade. Ele não espelha de modo algum o modo como Cristo trata a igreja. Isto precisa de ser compreendido por nossas famílias, pelos maridos, pelas mulheres, pelos filhos. O que rege a vida na família é o amor. A mesma unidade que precisa existir na igreja, precisa existir também na família. E então, todo este texto que vai do versículo 22 em diante, que fala a respeito da sujeição, ele está, na verdade, dependendo do caput de toda esta orientação que está no verso 21. O verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ora, por que Paulo fala dessa sujeição mútua no temor de Cristo? Ora, porque aqui não há lugar para senhores, para donos, para mandões. Aqui a regra é a sujeição mútua no temor de Cristo. Só temos um cabeça, um senhor, um mandante, um dono, que é Cristo. Todos nós, os demais, estamos sujeitos a Cristo e sujeitos uns aos outros. É interessante isso, porque a palavra sujeitai-vos uns aos outros aqui, ela é dada pelo apóstolo Paulo na proporção exata de sua oposição ao conceito de senhor. A igreja não é uma reunião de senhores. A igreja não é uma reunião de subordinados a senhores. A igreja é uma reunião de subordinados entre si. Todos somos irmãos. E isto é que deve dar o tom da edificação e da comunhão entre os irmãos na igreja. Ok. Eu queria dar agora uma palavra a respeito da vida que Paulo está agora indicando que é a vida no mundo real, no capítulo 6, quando fala da armadura de Deus.
A armadura de Deus é um ponto fundamental nesse estudo, porque a imitação a Deus, ela entra agora no confronto com o mundo real. Como ser um imitador de Deus, viver em amor, desenvolver todas essas qualidades de santidade, de pacificidade, de humildade, de sujeição, num mundo que é extremamente violento, num mundo regido pelo diabo na sua ordem espiritual, num mundo que é agressivo contra nós. Como viver no mundo real a vida cristã? Esta nova espiritualidade, esta imitação de Deus. Então o apóstolo Paulo vai falar da armadura de Deus. Vamos imaginar que nós estamos aqui diante de uma metáfora, de uma figura de linguagem. Quanto ao mais, diz o apóstolo Paulo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Capítulo 6, verso 10. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois bem, Paulo começa então esta parte final da sua carta dizendo, quanto ao mais, ou seja, considerem tudo o que foi dito anteriormente, e agora, quanto à aplicação, quanto a traduzir tudo isto para o mundo real, vejamos o que é possível. Então, vamos por partes, não? Prescrita então a imitação de Deus, uma prescrição para a medicina da alma, diga-se de passagem. Então, de onde obter a capacidade de imitar a Deus? Não é um gesto natural, não é espontâneo. É preciso que esta imitação ela seja gerada dentro de nós. E como ser então um imitador de Deus e ainda viver no mundo real? Que é um outro ponto de dificuldades para o crente. Veja que Paulo coloca duas tarefas tremendas para nós, para o crente. Primeiro, imitar a Deus, texto que nós então estudamos, do capítulo 5, verso 1 até o capítulo 6, verso 9, e vencer o mundo, que é agora quando ele vai tratar da armadura de Deus, neste capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Pois bem, quanto ao mais, diz o apóstolo Paulo, sede capacitados de força no Senhor e no poder de seu domínio. Ou, dizendo de uma outra forma, na sua força infinita. Aqui no verso 10. Pois bem, para suportar o enfrentamento do mundo e vencer, precisamos andar nos passos de Jesus, seguindo suas pisadas. Sem dúvida, Paulo enfatiza a exaustão a necessidade de andar com Deus. Andar com Cristo. A armadura de Deus não é aquela que Saul ofereceu a Davi para proteger seu corpo e carne. A armadura de Deus foi vestida por Paulo e ele agora a recomenda a todo crente como proteção para o caráter e a alma. Portanto, ela tem uma natureza espiritual, e não só espiritual, uma natureza que reveste a nossa personalidade, a nossa pessoa, reveste a nossa integridade moral e espiritual como filhos queridos do Pai Celestial. A luta não é contra a carne e o sangue, verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que Paulo está dizendo é que no mundo real não existem só as coisas, as pessoas ou a natureza. É que existem também forças espirituais de tentação, de opressão,
de destruição da alma que agem sobre nós e nós precisamos ter a proteção contra elas. Jesus já havia declarado isso aos seus apóstolos. A Pedro ele disse: mete tua espada na bainha. Não pensas que posso pedir ao Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Portanto, a luta na vida real não é uma luta com as armas deste mundo. Nossas armas não são as armas deste mundo. Mas, como as Escrituras precisam se cumprir, ou precisavam se cumprir, Jesus então vai dizer a Pedro como se cumpririam as Escrituras se eu agisse assim. Como você agiu, tirando a espada, cortando, ferindo o meu inimigo com ela. Pois elas determinam, as Escrituras determinam, que é do modo como Jesus estava se submetendo à vontade do Pai que as coisas deviam acontecer. O caminho aberto pelo Pai para Jesus era o caminho da crucificação e do sacrifício expiatório para perdão dos nossos pecados lá na cruz, no Monte Caveira. Veja isso lá em Mateus capítulo 26, 52 e 53, para ter uma ideia melhor desta palavra de Jesus. Portanto, diz o apóstolo Paulo, tomai toda a armadura de Deus. Versículos 13 repetem o versículo 11. A armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Deus veste seus filhos com roupas espirituais. Quais são os componentes desta armadura da alma que Deus nos dá? São 7, descritas pelo apóstolo Paulo aqui, do verso 10 até o versículo 20. 7. Primeiro, a verdade, verso 14. Segundo, a justiça, 14b. Segundo, o evangelho, verso 15. Na verdade, há uma palavra aqui muito interessante quando Paulo fala do evangelho. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ele está lembrando o texto de Isaías, capítulo 52, versículo 7, onde o profeta está falando dos pés daqueles que anunciam as boas novas e da preparação para isto, ou seja, a prontidão para isso. Dentro da vida cristã, há uma instância que parece que fica adiante das outras, que é o da prontidão. Qual é o estado em que o crente deve viver no mundo? O estado de prontidão para anunciar o evangelho. Prontidão. Então os pés, por isso Paulo fala de calçar as sandálias da prontidão para anunciar o evangelho da paz. Em quarto lugar, a fé. Verso 16. Em quinto lugar, a salvação. Verso 17. A salvação é o objetivo. Em sexto lugar, a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus no seu sentido completo. O sentido completo significa o conjunto de toda a revelação dada por Deus ao homem. E por último, Paulo conta com a oração. A oração fecha a vida cristã. A oração é a chave da vida cristã. E ele vai falar da oração aqui do verso 18 até o verso 20. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Ou seja, há um vínculo entre nosso coração, o Espírito Santo de Deus e a oração. Paulo termina a carta aos gentios com uma bênção. Na verdade, uma dupla bênção. No verso 23 e no verso 24. No verso 23, ele fala da paz e o amor e a fé que veio de Deus o Pai para os gentios. Ou seja, aquilo que os gentios não possuíam.
eles estavam destituídos da paz, do amor e da fé que vem do Pai. Eles não tinham experimentado isso em suas vidas. E agora, neste momento da nova dispensação, o surgimento da igreja que junta todos numa mesma reunião, numa mesma comunidade, no mesmo povo, eles são agraciados com esta bênção do apóstolo Paulo. Ele diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a bênção. Vamos voltar aqui ao início, que era o da separação entre judeus e gentios. E Paulo agora, então, ele vai dividir esta bênção para os dois, mas não para que eles se sentissem separados, mas para que eles pudessem entender que agora era uma unidade. E cada parte estava sendo contemplado com aquilo que era o fruto dessa nova dispensação para as suas vidas. E o verso 24, ele diz: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça aos judeus que sinceramente amam o Senhor Jesus Cristo. Havia um problema naquele judaísmo cristão dos dias de Paulo, né? Os judaizantes, eles tinham um modo de seguir a Jesus que mantinha em vigor os rudimentos da lei. Então os rudimentos da lei parece que falavam mais alto para eles do que a graça e o amor que Jesus veio trazer para todos. Então havia um fermento, já denunciado por Jesus em relação a escribas e fariseus, um fermento que contaminava a massa. E esse fermento era o fermento do legalismo, do preconceito, do exclusivismo, da ausência de misericórdia. Então Paulo vai dizer: a graça de Deus seja com todos que amam sinceramente, ou seja, sem fermento, ao Senhor Jesus. Todos os judeus que são realmente espirituais. Assim termina, juntando os dois em um só pacto, o pacto do Evangelho, para judeu e para gentio. Então, um resumo agora, e uma tentativa de aplicação de todo esse modelo de interpretação que nós temos seguido até aqui na carta aos Efésios. Primeiro, depois da vinda de Jesus, judeus e gentios são equiparados debaixo de um só evangelho e por um novo pacto ou nova aliança de Deus Pai com o homem, pelo sacrifício de Jesus. Segundo, no resumo, a lei perdeu seu poder de condenação sobre aqueles que são de Cristo Jesus. E qualquer um que queira a salvação só pode obter por meio do arrependimento e fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Terceiro, o mistério de Deus e dos tempos foi revelado na igreja. A igreja é a nova realidade agora, definitiva. Esta é a nova ordem, o novo povo, da nova aliança, a abertura para os povos da terra e da plenitude do conhecimento e da graça de Deus em Cristo Jesus. Quarto, um novo modo de aprender e ensinar, de edificar e viver. A fé foi concedida por causa da vitória de Cristo sobre a morte, que encheu a igreja de dons e serviços, pelos quais os crentes mutuamente se apoiam, se edificam e com a comunhão que desfrutam, eles
formam a comunidade do novo Israel. Quinto, uma nova referência de vida espiritual está definida nesta dispensação pós-mosaica, pós-lei, que é a imitação de Deus. Capítulo 5, em diante da carta. Filhos adotados imitam o pai, no exemplo do filho primogênito e unigênito, que é Cristo. Esta vida na comunhão do Filho, do Pai e do Espírito Santo é expansiva a todos os níveis do indivíduo, da igreja, da família e da sociedade. O enfrentamento da vida no mundo real necessita de um empoderamento e um revestimento que inclui toda a armadura de Deus. Esta armadura é que reveste a nossa vida. Deus veste seus filhos de proteção completa com sua armadura espiritual. Esta armadura não vem de mãos humanas. Ela procede do Pai Celestial e vem para os filhos adotivos. E por último, esta nova realidade dispensada em Cristo reúne sem preconceito, nem soberba, gentios e judeus, sob a bênção da paz e da graça, por meio e sob o senhorio de Jesus Cristo. Vivamos esta nova realidade, glorifiquemos a Deus por ela, sejamos contínuos e constantes na igreja do Senhor Jesus, amemos de coração aos irmãos e vivamos na imitação do Pai, sempre perguntando: Senhor, o que eu devo fazer? Como Deus faria? Como Deus fez? Como ele agiria? A santidade, a humildade e a sujeição para que o Pai reine em nossas vidas pela mediação do seu Filho Jesus Cristo e santificação do Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe as mensagens, as pregações, deixe a sua sugestão, faça a sua observação ou a sua crítica e ore por nós, para que a palavra de Deus possa alcançar aquelas vidas que necessitam do conhecimento do Senhor e sejam alcançadas com o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e a sua família.